Graça e paz, meus amados irmãos, que Deus abençoe ricamente a sua vida e quero trazer a continuação da mensagem de ontem. Ontem nós falamos a respeito do tudo posso naquele que me fortalece, aprendendo a viver contente em toda e em qualquer situação. Quando nós falamos sobre isso, nós abordamos um tema muito importante, que é sobre a soberania de Deus sobre todas as circunstâncias da nossa vida. Sejam elas positivas, sejam elas negativas, seja o que for. O apóstolo Paulo tinha consciência de que todas as coisas cooperavam para o bem daqueles que amam a Cristo Jesus. E para reforçar ainda mais essa mensagem, eu quero trazer para você o currículo ministerial do apóstolo Paulo, que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 22 até o versículo 29. Quero trazer à memória para os amados irmãos que essa segunda carta aos Coríntios, ela é chamada pelos especialistas do estudo do Novo Testamento da Carta das Lágrimas, onde o apóstolo Paulo defende o seu ministério com todo o seu coração, com toda a sua alma, diante das acusações infundadas e até mesmo covarde contra o apóstolo Paulo na sua ausência. Então ele escreve, diz lá nos primeiros capítulos de 2 Coríntios, em meio a muitas lágrimas, para defender o seu ministério. E ali, como que numa loucura de se vangloriar, como ele diz no texto, ele começa a defender o seu próprio ministério. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, a partir do versículo 22 do capítulo 11 de 2 Coríntios. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. O apóstolo Paulo começa então a descrever tudo o que ele passou em favor do Evangelho, em favor da promulgação da Palavra de Deus. Lembrando que o apóstolo Paulo foi responsável pela implantação de várias igrejas por toda aquela região do Oriente Médio, pregando a Palavra do Senhor Jesus. Ele tinha um grande companheiro chamado Timóteo. 1 e 2 Timóteo são cartas escritas pelo apóstolo Paulo para orientar a Timóteo para revisar a situação das igrejas das quais o apóstolo Paulo havia fundado. E dentro desse ministério ele passou por tudo isso. E no versículo 24 vai dizer ainda mais: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez fui apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores ou ladrões, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, diz a palavra do Senhor, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Ora, o apóstolo Paulo, sendo então na sua configuração um dos maiores apóstolos do Senhor Jesus, não estava isento de passar por tantas lutas e por tantas tribulações. Jesus, no seu ministério, dizia: neste mundo, passai por as aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. É crendo nessa soberania, nesse poder de Deus que está acima de todas as coisas, que tem um controle de todas as situações da sua vida nas mãos dele, é que ele pode te dar essa promessa. Tem de bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se ele venceu o mundo, com certeza você também vencerá se estiver na presença de Deus. O que é estar na presença de Deus? É estar cumprindo a sua vontade, o seu querer, permanecer na fé, conforme a vontade do Senhor. Eu não sei quais são as circunstâncias que você esteja atravessando. Não sei se você está dentro ou fora da igreja, para mim até não importa a questão denominacional que você tenha. A sua vida diante de Deus é a igreja, seu corpo que glorifica o nome do Senhor em comunhão com os da fé. Aqueles que estão a caminho, aqueles que são perseverantes na fé e insistem em crer no nome de Jesus. Agora, não tenha a ingenuidade de pensar que neste mundo você receberá flores. Você vai receber sim muitas adversidades e muitas lutas. E como diz o apóstolo Pedro, isto é prova incontestável de que o Espírito Santo está sobre você.
Andar na fé é um caminho estreito. Andar na fé é um caminho apertado, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Mas para a fé e para a salvação é um caminho difícil. Mas tem de bom ânimo, porque Ele há de renovar as suas forças, fazer você andar, fazer você ter esperança sempre no futuro melhor para você. Não temas as pessoas que falam contrárias à sua fé, ao seu querer, vamos dizer assim. Não tenha medo das coisas que você há de atravessar na sua caminhada cristã. Tenha fé. Como diz o apóstolo Paulo naquela passagem em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece, aprendendo a viver em toda e em qualquer situação. Que essa mensagem venha encher o seu coração e que você tome como exemplo as lutas do apóstolo Paulo como perseverança, resiliência para continuar caminhando. As adversidades, elas estão em todos os lugares, mas em nome de Jesus, você terá vitória sobre todas elas. Quero orar por você. Querido Deus e amado Pai, eu quero colocar esta pessoa que está neste momento ouvindo esta mensagem e precisando ali de uma palavra de ânimo e de força para superar todas as adversidades que se levantou contra esta vida. Não me interessa o tamanho delas, o que me interessa é que o Senhor é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder nas mãos e todas as circunstâncias estão debaixo das suas poderosas mãos. Que o Senhor dê livramento, que mostre o caminho e que na medida em que esta pessoa caminhar na fé, ela possa ser perseverante, crendo que o choro pode durar a noite inteira, mas em breve, ao amanhecer, a alegria do Senhor será derramada neste coração. Que assim como o apóstolo Paulo teve resiliência, teve coragem, teve força para continuar caminhando a despeito de qualquer circunstâncias contrárias que se levantou contra ele, assim o teu servo também tem a mesma ousadia, seja dentro ou fora da igreja, seja dentro ou fora da sua própria casa, que o Senhor fortaleça a cada um dos teus servos em nome de Jesus. Um forte abraço do seu professor Guilherme Alves. Espero que essa mensagem enche o seu coração e que em nome de Jesus você não esqueça de se inscrever em nosso canal, dando o apoio, dando um like, fazendo seus comentários para que o nosso canal venha a crescer cada vez mais. Um forte abraço, que Deus te abençoe em nome de Jesus.